Ora, então vamos tentar perceber porque é que é importante investir. Ou seja, com um pequeno cálculo matemático, vamos aqui então tentar perceber o porquê de ser tão importante investir ao invés de apenas poupar. Ou seja, começando por uma poupança mensal de 1000 euros, ou seja, e fazendo esta poupança mensal 1000 euros por mês, ou seja, ao longo de um ano poupamos 12 mil euros e ao longo de 20 anos conseguimos agregar um total de 240 mil euros. E, neste caso, a rentabilidade é de zero, claro, porque estamos apenas a poupar. Ou seja, uma poupança mensal, durante 20 anos, conseguimos agregar 240 mil euros. Contudo, se fizermos essa mesma poupança de 1000 euros, mas a aplicarmos no mercado, ou seja, poupamos 1000 euros por mês e aplicamos esses 1000 euros no mercado, sendo que esperamos uma rentabilidade de 7%, ao longo de 20 anos conseguimos chegar a conseguimos agregar um total de 507 mil euros. Ou seja, ainda é uma diferença bastante grande, é mais do dobro. Ou seja, pode ser fácil ignorar a importância de uma rentabilidade de 7%, contudo, ao longo do tempo, o efeito compounding é bastante expressivo e avassalador. Ou seja, como podem ver, no exemplo de aplicar o dinheiro no mercado, uma rentabilidade de 7% por ano, conseguimos agregar um montante 2 vezes superior do que se tivéssemos apenas poupado. Porquê 7%? Porque normalmente é o que se considera que é a rentabilidade média do mercado, ou seja, considerando, por exemplo, o índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas americanas, ao longo do tempo, há anos que valoriza mais, há anos que valoriza menos, contudo, a rentabilidade média por ano é de 7%, daí estes 7%. Prosseguindo então para, percebendo a importância de investir, vamos então tentar perceber que ativos é que podemos investir. Um desses ativos são ações, que neste gráfico está representado pelo índice S&P, e temos a performance desde janeiro de 1990 a janeiro aliás, aos dias de hoje. E, como podem ver, este índice, que é representado pelas 500 maiores empresas americanas, desde 1990 já valorizou cerca de 1.600%. Ou seja, ainda é aqui um upside, aqui uma percentagem significativa. Ao invés, o ativo como o ouro, que é caracterizado pela sua baixa volatilidade, pelo seu baixo risco, e lá está, por ter um risco menor, a sua rentabilidade foi de cerca de 500%. E as obrigações americanas, que neste caso estão presentes, correspondem a obrigações a 10 anos, que são vistas como risk-free, tiveram uma rendibilidade ainda menor, cerca de 400%. Ou seja, como podem ver, a diferença da performance de ações comparativamente com ouro e obrigações é bastante superior. E, na nossa opinião, aqui no Big Research, consideramos que as ações são um dos ativos mais atrativos para investirmos. Aqui à direita temos 3 das pessoas mais ricas do mundo, considerada segundo a Forbes. Começando por Jeff Bezos, que construiu a sua riqueza ao ter criado a Amazon. Temos também Bill Gates, o segundo homem mais rico do mundo, ao ter criado a Microsoft. E temos também Warren Buffett, que neste momento já não é o terceiro homem mais rico do mundo, contudo, continua a ser um dos homens mais ricos do mundo e é conhecido como um dos maiores investidores e construiu a sua riqueza ao ter amelhado cada vez mais participações e cada vez mais posições em empresas, ao fazer investimentos a longo prazo. E lá está, ao longo desse longo prazo, as suas posições foram valorizando e a sua riqueza foi aumentando. Ou seja, podemos considerar que, lá está, é difícil provavelmente é difícil para qualquer um de nós construir um negócio que vá revolucionar o mundo, como é o caso de Jeff Bezos ou como é o caso de Bill Gates. Contudo, podemos assemelhar-nos mais a Warren Buffett, uma vez que, não tendo essa capacidade, podemos nós então investir nesses negócios. Ou seja, ao longo do tempo, peço desculpa, por algum motivo, cá está, já voltamos, por algum motivo a apresentação saiu. Ora, enquanto podemos assemelhar-nos mais com Warren Buffett, uma vez que... Peço imensa desculpa. Já está. Ora, voltamos. Novamente, podemos então assemelhar-nos mais com Warren Buffett, uma vez que, não tendo a capacidade para criar um negócio que irá revolucionar o mundo, podemos então ir investindo em bons negócios ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira e dessa forma beneficiar da valorização desses bons negócios. E cá está,
O que estes 3 homens têm em comum é que todos eles construíram a sua riqueza ao terem investido num ou mais negócios a longo prazo. Ou seja, o que nos confirma que investimentos a longo prazo tendem a ter uma performance bastante positiva e são estratégias de sucesso. Ora, então, como é que podemos investir no negócio? Podemos investir no negócio através de ações, ou seja, ao comprarmos uma participação dessa empresa, uma pequena parte dessa empresa. E este investimento em ações pode ser feito através de uma gestão passiva, ou seja, através de índices, como é o caso do S&P 500, voltando a este exemplo, ou seja, através de uma participação, de uma posição no S&P 500, estamos expostos às 500 maiores empresas do setor da indústria americana. E desta forma estamos expostos a todo o mercado. E, de certa forma, não temos que voltar a mexer na carteira, uma vez que o bolo é sempre o mesmo e como já temos a carteira suficientemente diversificada, não temos que voltar a realocar a mesma. Ou seja, é passiva porque fazemos o investimento na primeira hora e não temos que voltar a analisar todas as posições. Ao invés de uma gestão ativa, em que, claro está, há uma análise constante das empresas que selecionamos, ou seja, são selecionadas por nós. Como é o caso do Equity Advisory, que é um serviço que temos no departamento de Research e que consiste no aconselhamento de ações, ou seja, nós temos 3 carteiras de ações, cada carteira constituída por 8 ações, carteira valor, moderada e crescimento. O que diferencia entre elas é o risco que está associado. Empresas de maior risco são ingressadas na carteira valor, empresas de menor risco para a carteira crescimento. Ou seja, neste caso, a gestão é ativa, como disse, porque há uma análise constante dos negócios que estamos investidos e há também uma análise constante do mercado para procurar oportunidades ainda mais atrativas, caso as encontremos. Um outro ponto importante que eu gostava de deixar ainda neste slide, neste gráfico que podem ver aqui, ou seja, nós não temos que, quando investimos a longo prazo, não temos que nos preocupar com o timing do mercado. Ou seja, o que quero dizer com isto? Como podem ver neste gráfico, temos a performance, por exemplo, em 2020, de cada uma das carteiras do Equity Advisory e temos também a performance da média do mercado. Neste caso, comparamos a nossa performance com o índice europeu e o índice americano, uma vez que as nossas carteiras são constituídas por 50% empresas europeias e 50% empresas americanas. E neste caso, em 2020, a performance do mercado, tendo em conta estes 2 índices, é de menos 12%. Contudo, a performance em 2019 foi de 30%, o que foi bastante expressivo. E aplicando o mesmo racional, ou seja, se um cliente estivesse investido no mercado desde 2016, teria tido um retorno médio de 7%. E fazendo o mesmo racional para o início de 2008, ou seja, um investidor que estivesse investido no mercado desde 2008, teria tido um rendimento médio de 6,4%. Ou seja, mesmo incluindo a crise de 2008, bem como o grande sell-off que se verificou com o aparecimento do novo coronavírus, ou seja, mesmo considerando estas 2 grandes quedas, o mercado mesmo assim valorizou cerca de 6,4% por ano. Ou seja, como podem ver, se ao longo do tempo fomos reforçando as nossas carteiras regularmente, vamos diluindo a importância de cada momento. E como tal, como o mercado tem sempre uma tendência de crescimento, ou tende a crescer, ao longo do tempo vamos tendo exposição a esse mesmo crescimento e a nossa carteira valoriza de forma concordante. Ora então, como é que podemos identificar um bom negócio? Em primeiro lugar, temos que encontrar negócios robustos. Quer isto dizer que temos que encontrar negócios que tenham vantagens competitivas, ou seja, uma característica que as permita estar um passo à frente da concorrência. Pegando no exemplo, por exemplo, de uma farmacêutica que tenha uma determinada patente e que lhe permite ter o exclusivo da venda de um determinado produto, ou seja, isto é uma vantagem competitiva. Uma empresa que esteja exposta a uma determinada indústria, a um determinado setor que está em grande expansão, é uma vantagem competitiva, por exemplo. Temos também que procurar, lá está, empresas que estejam expostas a tendências de crescimento, sejam elas setores ou regiões, como é o caso, por exemplo, de indústrias que estão em grande expansão, como cloud, e empresas como Microsoft, Amazon, a longo prazo vão conseguir tirar partido dessa exposição a longo prazo. Ou então, por exemplo, a indústria de streaming, como é o caso da Netflix, Disney,
seja, a longo prazo vão conseguir tirar partido deste crescimento e lá está, os seus negócios crescerem também devido ao crescimento dessa indústria. Devemos também procurar empresas que tenham balanços sólidos, ou seja, que tenham uma grande estabilidade financeira, para que, ou seja, pegando no exemplo do Covid-19, que nesta grande pandemia em que o mundo quase parou, empresas que tinham um negócio bastante sólido, um balanço bastante sólido, permitiram-lhes que, mesmo não havendo vendas, a sobrevivência da empresa nunca foi uma preocupação. Ou seja, mesmo que fosse uma preocupação, nunca era o cenário mais provável. Isto permite-lhes que, em vez de estarem preocupados com a sobrevivência, podem direcionar a sua preocupação para que oportunidades é que podem aproveitar através desta crise. Ou seja, um balanço robusto, um balanço sólido, em bons momentos económicos, permitem que a empresa consiga investir. E, em momentos de crise, permitem que a empresa não esteja preocupada apenas com a sua sobrevivência. E, para além disso, temos que temos que procurar empresas que tenham uma grande capacidade de fluxo de caixa. Ou seja, ter um elevado fluxo de vendas não chega, porque uma empresa pode ter grandes vendas, contudo, se os seus custos também forem elevados, o lucro que consegue gerar não é muito elevado, o dinheiro que gera não é muito elevado. Desta forma, temos que privilegiar também empresas em que a sua capacidade de fluxo de caixa seja muito elevado, porque, como sabem, uma empresa vale o dinheiro que consegue gerar. Desta forma, se conseguir gerar muito dinheiro, a valorização dessa empresa irá ser maior, certamente. Posto isto, para além de analisarmos o negócio da empresa, temos também de analisar o preço a que a empresa está cotada. Ou seja, devemos procurar preços interessantes. E o preço pode estar interessante devido a vários fatores. Um deles, devido a sentimentos negativos relativamente a uma região ou um setor. Pegando outra vez no caso desta pandemia, como sabem, o setor da aviação estagnou completamente. Ou seja, os aviões pararam completamente e as companhias aéreas tiveram que cessar completamente as suas operações. Isto fez com que houvesse um sentimento bastante negativo com a indústria e empresas que estejam inseridas nessa indústria, claro está, vão também desvalorizar bastante. Para nisso, devemos estar também atentos ao ciclo económico. Podemos pegar o exemplo do setor automóvel na Europa, ou seja, mesmo antes do Covid-19, já era um setor em que as vendas não estavam a crescer, era um setor que estava, de certa forma, a estagnar e claro está, as empresas inseridas nesta indústria estavam também a desvalorizar. Contudo, mesmo empresas que estejam numa indústria que está a desvalorizar bastante, ou que esteja num ciclo económico a estagnar, mesmo assim, se a empresa tiver um balanço sólido, se tiver boas gerações de fluxo de caixa, se tiver vantagens competitivas, pode ser interessante investir nas mesmas, mesmo que o seu ambiente macroeconómico não seja o mais vantajoso. E para além disso, um preço pode estar atrativo, uma vez que a estratégia da empresa pode ser um pouco incerta, ou seja, os objetivos a que ela se comprometeu não são bem compreendidos pelo mercado e, como tal, os investidores não estão confiantes em investir nessa determinada empresa e o seu preço tende a regredir. Contudo, se nós investigarmos, se nós percebermos bem esse negócio e acreditarmos no seu valor, podemos então tirar proveito da diferença entre aquilo que nós achamos que é o valor da ação e aquilo que ela cota realmente. Para além disto, temos também de perceber quais são os objetivos e qual é a nossa estratégia de investimento. Neste caso, na nossa opinião, aliás, no nosso caso, o que nós pretendemos é gerar alfa, ou seja, é gerar uma performance superior à do mercado. Uma vez que, se não o conseguimos fazer, o melhor que o investidor pode fazer é, por exemplo, comprar uma posição num índice, por exemplo, o S&P 500, ou seja, desta forma está exposto a todo o mercado e está exposto a toda a tendência de crescimento do mercado e está completamente diversificado. Contudo, o nosso objetivo é obter uma performance superior, ou seja, de todo o leque, de todo o bolo de ações que existem, de negócios que existem, nós tentamos procurar quais são os melhores para que a nossa performance a longo prazo seja também melhor que a do mercado. Para além disso, pretendemos que os nossos investimentos sejam de longo prazo, para que as estratégias que nós acreditamos, para que os negócios que nós acreditamos, possam implementar os seus objetivos, possam cumprir os seus objetivos, possam implementar as suas estratégias e darmos tempo para que elas deem frutos e para que o nosso investimento valorize de forma concordante. Desta forma, privilegiamos investimentos a longo prazo
e que a carteira tenha pouca rotação. Além disso, devemos também privilegiar uma diversificação entre setores ou regiões. Ou seja, voltando ao exemplo do setor da aviação, um cliente que nos últimos meses estivesse apenas exposto ao setor da aviação ou ao setor petrolífero, faria, ou seja, um investidor que tivesse apenas exposição a estas indústrias teve uma performance bastante negativa, uma vez que toda a indústria, uma vez que essa indústria também regrediu. Dessa forma, devemos procurar estar expostos a todo o mercado, ou seja, estar expostos ao setor tecnológico, saúde, automóvel, aviação, retalho, ou seja, distribuirmos o nosso risco para que a todos os momentos consigamos estar expostos a indústrias que estão em valorização e desta forma reduzirmos o nosso risco. Passando então para exemplos concretos, e começando pela Costco, que aqui no departamento de Research achamos como um negócio robusto a longo prazo. Passar então para a explicação do negócio em si. A Costco é uma empresa de retalho americana, a segunda maior no país, logo atrás da Walmart, e é conhecida por vender uma vasta gama de produtos. Ou seja, apesar de vender uma vasta gama de produtos, tem poucas marcas no seu portfólio. Ou seja, imaginando que a empresa vende luvas, vende um elevado número de luvas, contudo, poucas marcas de luvas, apenas uma, duas. Para além disso, a empresa preocupa-se por ter uma redução máxima de preços. Ou seja, toda a sua estrutura de custos está montada para que, no fim, o cliente pague o menor preço possível. Para além disto, a empresa é também conhecida por ter um elevado volume de vendas, como vos disse, e faz com que tenha um baixo inventário, uma vez que, como o fluxo de vendas é enorme, assim que o inventário chega ao armazém, este é logo exposto nas prateleiras, uma vez que essa rotação é bastante elevada. Agora sim. Uma vez que exatamente, como a rotação é bastante elevada, o inventário, assim que chega ao armazém, é exposto logo na loja e consegue poupar bastante em inventário desta forma. Contudo, uma vez que a redução dos preços é a maior preocupação da empresa, isto faz com que as suas margens operacionais sejam bastante reduzidas. Então, pergunto a vocês, e com sentido, o que é que faz, qual é o segredo para esta empresa ser rentável? Isso é nada mais, nada menos que as membership fees. Ou seja, uma empresa, uma pessoa, para poder comercializar, para poder entrar nesta loja, tem que pagar uma anuidade, que na América é cerca de $60 por ano. Ou seja, para poder usufruir dos produtos, para poder comercializar na loja, é preciso pagar a priori uma anuidade de $60. Pode parecer um modelo um pouco diferente do modelo que nós temos em Portugal, contudo, na América é já um modelo de sucesso e isso é comprovado pelo número de subscritores que a Costco já tem, que é de 54 milhões de subscritores globalmente. E sendo que a taxa de renovação anual desses subscritores é de 90%. Ou seja, 9 em cada 10 pessoas está satisfeita com o serviço e pretende renovar esse serviço. Como tal, a grande preocupação da Costco é apresentar os preços mais baixos para que as pessoas estejam dispostas a pagar a priori uma anuidade para tirarem proveito destes preços. Isto faz com que, como podem ver neste gráfico que temos aqui, em que nos mostra o lucro operacional da empresa em 2019, 2018 e 2017, podemos ver que o lucro operacional foi à volta de 5 mil milhões e que a percentagem desse lucro que advém das membership fees é de mais de 70%, ou seja, mais de 70% do lucro é que é gerado através da venda destas anuidades e não propriamente da venda de produtos. Para além disto, a Costco tem outras características que nós valorizamos. Uma delas é o facto de ter um balanço bastante robusto, ou seja, a empresa tem uma capacidade de geração de fluxo de caixa soberba. Em 2019 gerou à volta de 6 mil milhões de dólares. E desses 6 mil milhões de dólares, tende a investir em novas lojas, em remodelação das mesmas, em 3 mil milhões. Ou seja, deixa aqui uma margem de 3 mil milhões que pode distribuir, quer através de dividendos ou quer através da recompra de ações. Ou seja, deixa aqui uma margem para poder recompensar os seus acionistas sem comprometer os objetivos de longo prazo da empresa. Para além disso, tem uma posição de caixa, no final de 2019, tinha uma posição de caixa, uma posição líquida de caixa positiva de 2,6 mil milhões,
Ou seja, pegando em todo o dinheiro da empresa, era possível pagar toda a dívida e mesmo assim ainda sobraria 2,6 mil milhões. Ou seja, o que confere uma estabilidade financeira à empresa soberba. Para além disso, um outro ponto positivo é que a empresa nos últimos anos tem investido cada vez mais em e-commerce, em vendas online, e isso agrega, no final de 2019, agregava apenas ainda 4%. Ou seja, sendo uma indústria, sendo um setor em crescimento, as vendas online, a Costco pode aproveitar este mesmo setor para crescer ainda mais e para que esta fatia das suas receitas cresça ainda mais. Para além disso, a Costco tem um grande poder sobre os seus fornecedores, ou seja, tal como eu vos disse, esta retalhista tem um elevado fluxo de vendas e desta forma os fornecedores quase que combatem entre si para garantir os negócios da Costco porque sabem que se o fizerem vão ter um fluxo de vendas enorme. E, claro está, isto deixa a Costco na mesa das negociações com uma grande margem, ou seja, quase que pode decidir com quem é que quer negociar e a que preços é que quer negociar. E, para além disso, esqueci-me de referenciar aqui neste gráfico, em que temos os dividendos pagos por ação nos últimos anos e, como podem ver, o crescimento desses dividendos, ou seja, a recompensa aos acionistas, tem crescido cada vez mais ao longo dos anos. Outro ponto importante que nós consideramos na Costco é a expansão internacional. Ou seja, se dividirmos, ou seja, pegando na fatia, no bolo total do número de subscritores e dividindo pelo número de lojas da Costco, ou seja, temos à volta de 68 mil membros por loja, 68 mil pessoas associadas por loja. Contudo, a Costco tem apenas uma loja na China e essa mesma loja conta já com 200 mil subscritores. Ou seja, como podem ver, é um crescimento enorme relativamente à média. Desta forma, acreditamos que, com o investimento que a Costco pretende fazer na China, esta exposição ao mercado chinês poderá trazer benefícios bastante avolumados para a empresa. E, para perceberem um pouco mais, para percebermos um pouco melhor deste racional, por exemplo, podemos fazer aqui um pequeno exercício, ou seja, na América, a Costco tem à volta de 39 milhões de membros, o que é cerca de 12% da população. E estes 39 membros pagam à volta de 2,2 mil milhões de dólares. Fazendo o mesmo racional, ou seja, 12% da população chinesa, a população chinesa é à volta de 1,4 mil milhões de habitantes, 12% daria 166 milhões de subscritores. Pagando uma anualidade de 40 dólares, chegaria a 6,8 mil milhões de dólares em anuidades, ou seja, que é mais do dobro do que a Costco agrega atualmente na sua globalidade. Ou seja, desta forma, a exposição à China poderia trazer uma expansão extremamente considerável, uma valorização do seu negócio bastante considerável. Para além disso, um outro ponto de crescimento da Costco poderá ser, lá está, o crescimento das suas membership fees, que pode advir de dois métodos, ou através do aumento de subscritores, que é o que a empresa tem feito nos últimos anos, e, como podem ver neste gráfico aqui, o número de subscritores tem aumentado cada vez mais ao longo dos últimos anos. Estes valores estão em 56 milhões a 40 milhões. E, como podem ver, o preço médio que a Costco cobra aos seus clientes também tem aumentado cada vez mais. Isto faz com que as suas anuidades, claro, cresçam através do número de subscritores e através do aumento do preço. Prosseguindo então, ou seja, como podemos ver, este negócio é extremamente robusto e ao longo dos últimos anos podemos ver através das vendas que as vendas são quase como um relógio suíço e que ao longo do tempo vão valorizando quase de forma certa, ou seja, 7, 8% por ano. E, para além disso, conseguimos também verificar que é um negócio extremamente robusto, uma vez que podemos verificar que em 2019 praticamente não sofreu consequências da grande crise que se verificou, e rapidamente voltou a reportar as mesmas percentagens de crescimento que fez anteriormente. O mesmo serve para os ganhos por ação. Também, como podemos ver, é uma performance extremamente robusta e um crescimento sólido ao longo do tempo. Com o aparecimento do Covid-19, como podem ver através deste gráfico, onde temos a performance desde o início do ano, ou seja, a performance da Costco foi quase linear e constante.
ao invés do mercado, como sabemos, entre os meses de fevereiro e março, teve um decréscimo bastante acentuado. Contudo, sendo o negócio da Costco imprescindível, ou seja, uma vez que os supermercados têm que continuar abertos, uma vez que, lá está, como não só os supermercados continuaram abertos, como a procura pelos produtos e a procura pelos serviços da Costco aumentou extremamente, o que nos confere uma segurança de que o negócio é bastante robusto, quer em crises financeiras, quer em crises de saúde, como ocorreu como estamos a passar neste momento. Para além disto, ou seja, para além desta segurança, sabemos que, uma vez que a estabilidade financeira da empresa é bastante sólida, mesmo que as suas vendas tivessem decrescido, que não foi o caso, até aumentaram, mas mesmo que tivessem decrescido, essa estabilidade financeira conferia-lhes uma segurança de que o seu negócio provavelmente, pouco provavelmente e muito dificilmente entraria em falência. E desta forma consegue que os seus objetivos de longo prazo não sejam alterados, que as suas estratégias de longo prazo não sejam comprometidas e que a recompensa aos acionistas também não seja comprometida. Dessa forma, tanto a recompra de ações como os dividendos distribuídos pela empresa não foram alterados. E, ou seja, agregando todos estes aspectos, achamos que a longo prazo a Costco é uma empresa que pode ser importante para uma determinada carteira, para conferir mais solidez. Passando para a Carnival, como muitos de vós provavelmente devem conhecer, não só pelas fortes valorizações que esta indústria de cruzeiros sofreu, bem como a Carnival ficou conhecida por ter uma das embarcações que reportou inúmeros casos de Covid-19, como foi o caso da embarcação que esteve no Japão já em fevereiro, que reportou imensos casos de Covid-19. Mas, passando então à explicação deste negócio. A estrutura da empresa consiste sobretudo em segmento Europa-Ásia, no qual é constituída por dois grandes grupos, Costa Group, que é constituída por duas subsidiárias, bem como Carnival UK, que é constituído por outras duas subsidiárias. Existe também o segmento de North America and Australia, que é constituído pela Carnival Cruise Line, que é a maior linha de cruzeiro, é a maior subsidiária do mundo, e temos também o grupo Holland American Group, que é constituído por 4 subsidiárias. Analisando aqui um pouco o negócio, ou seja, todos estes gráficos reportam resultados de 2019. Começando pela divisão das vendas por geografia, vemos que 56% das vendas advêm de clientes oriundos da América do Norte. E vemos também que 30% das receitas advêm de clientes europeus, sendo que 13% Austrália e Ásia. Ou seja, a grande exposição da empresa é a Europa e a América do Norte. Para além disso, os grandes segmentos da empresa, que lá está, são a venda de bilhetes, ou seja, é através da venda de bilhetes que gera a maior receita, que é de 68%, e as vendas dentro do barco, que é através das refeições, eventos, atividades, ou seja, este tipo de atividades agrega também 30% das vendas. E, para além disso, a empresa gera também 2% das vendas através de tours e atividades que faz quando para numa determinada cidade, organiza atividades, organiza tours, e isso agrega 2% das vendas. Contudo, o grande motor deste negócio são as vendas de bilhetes e as vendas dentro do cruzeiro, claro está. Passando então para a capacidade, ou seja, 44% da frota da Carnival passeia pelas Caraíbas, sendo que 20% passa pela Europa, sem contar com o mar Mediterrâneo, esse sim agrega 18%, e Austrália e Nova Zelândia 10% e Alasca 8%. Ou seja, como podem ver, a grande exposição, a frota da Carnival desloca-se bastante para as Caraíbas e para a Europa. Para além disso, vamos também verificar como é que são os resultados da Carnival num ano normal, ou seja, que foi o ano de 2019. É uma empresa que tem uma market share de 40%, ou seja, é a maior empresa do mundo, destacada. Tem também a maior frota do mundo, cerca de 104 embarcações, e consegue gerar à volta de 20,8 mil milhões de dólares, o que é ainda considerável.
Desses 20 milhões de dólares, consegue traduzi-los em um EBITDA de 3,2 mil milhões, o que confere uma margem de 16%, o que, tendo em conta a indústria, é uma margem robusta. Para além disso, a empresa consegue gerar fluxo de caixa operacionais de 5,4 mil milhões, o que é ainda uma geração de fluxo de caixa considerável, dos quais tem que obrigatoriamente gastar 1,7 mil milhões. Ou seja, a Carnival tem que investir 1,7 mil milhões por ano para manter os seus barcos operacionais, ou seja, em manutenção. Estes investimentos a Carnival tem sempre que os fazer. Por isso, como podem ver, dos 5,4 apenas tem que gastar obrigatoriamente 1,7. Ou seja, dá aqui uma margem bastante grande para que, caso a empresa assim o decida, possa investir em mais embarcações e recompensar os seus acionistas, quer através de dividendos ou quer através da recompra de ações. Para além disto, no final de 2019, a Carnival apresentava também uma net debt de 10,7, ou seja, uma dívida líquida de 10,7. Pode parecer algo elevado, contudo, temos sempre de comparar a dívida com a capacidade de geração de dinheiro da empresa. Normalmente compara-se com o EBITDA, que no caso da Carnival é à volta de, num ano normal, é à volta de 5 mil milhões. Ou seja, apesar da net debt parecer alta, o rácio net debt EBITDA seria inferior a 2, ou seja, em menos de 2 anos, a empresa, com o dinheiro que consegue gerar, conseguiria pagar a sua dívida. Ou seja, apesar de isoladamente parecer uma elevada dívida, na verdade, tendo em conta a geração de dinheiro da empresa, pode não ser assim tão alta, e tendo em conta a indústria, tendo em conta os elevados custos da mesma, é bastante aceitável. Contudo, apareceu esta pandemia e tudo mudou. Ou seja, a Carnival foi obrigada a cessar as suas operações, teve que parar todos os seus barcos, ou seja, as suas vendas estagnaram completamente, aliás, desapareceram completamente, e em certos casos, devido aos cancelamentos, foi também obrigada a devolver algum dinheiro. Ou seja, não só as vendas cessaram, como também teve de devolver algum dinheiro. Para além disto, a empresa foi obrigada a parar o seu programa de distribuição de dividendos e o seu programa de recompra de ações. E claro está, de forma não havendo qualquer receita, a empresa teve que aumentar a sua liquidez, ou seja, para conseguir suportar os custos. E neste caso, emitiu dívida e emitiu ações, ou seja, para aumentar essa mesma flexibilidade financeira. Posto isto, todas estas características, todas estas condicionantes nefastas fizeram com que, como podemos ver através deste gráfico, da performance desde o início do ano, ou seja, como viram no gráfico anterior, o mercado teve uma grande queda nos meses de fevereiro e março, contudo já recuperou ligeiramente. Contudo, a Carnival teve uma queda de cerca de 80%, ou seja, e neste momento já recuperou para menos 70% year to date, ou seja, a sua performance desde o início do ano é de menos 70%. Ou seja, o mercado está extremamente negativo para com esta indústria. Contudo, consideramos que existem oportunidades e existem características que devem ser valorizadas na Carnival e que a longo prazo podem conferir-lhe oportunidades de valorização. Uma delas é o facto de estar presente numa indústria controlada por um oligopólio, ou seja, este mercado é controlado por apenas 3 empresas que agregam quase todos os passageiros, que são a Norwegian, o Royal Caribbean e a Carnival, a maior de todas elas. Sendo uma indústria onde as economias de escala são bastante elevadas, a barreira à entrada de novos concorrentes, de novos competidores, é muito grande. Como tal, estas empresas sabem que a longo prazo a sua concorrência dificilmente não vai aumentar e será sempre esta. Para além disso, a Carnival cota a um price earning de 5 vezes, ou seja, o rácio price earnings permite-nos avaliar se uma empresa está, de certa forma, barata, cara ou com preço adequado. Ou seja, é o prémio que pagamos acima dos lucros da empresa. Neste caso, a Carnival cota 5 vezes acima dos seus lucros anuais, o que é um price earnings bastante baixo. Para ter uma noção, o mercado cota à volta de 21 vezes o seu preço, os seus lucros. Ou seja, o price earnings é de 21 vezes, em média. No caso da Carnival, é apenas de 5. Ou seja, o mercado antevê que o crescimento nesta indústria vai ser muito, muito baixo. Além disso, estamos perante um mercado que, antes do Covid-19, ou seja, pode demorar algum tempo a recuperar, contudo acreditamos que no longo prazo, e já o era anteriormente, é um mercado em crescimento.
Ou seja, um dos grandes targets, um dos grandes focos desta indústria é a população envelhecida e a qual está a aumentar cada vez mais. E para além disso, o grande foco de crescimento, o grande catalisador de crescimento desta indústria é a região asiática e, como sabemos, ou provavelmente, será uma das economias que recuperará mais rápido desta pandemia, por isso, a longo prazo, poderá ser um dos aspectos positivos e caso a Carnival, como assim pretende, invista na Ásia, pode tirar partido desse elevado crescimento que está a existir na China, por exemplo. Para além disso, devido às emissões de dívida e devido às emissões de ações, de equity, a empresa já agregou uma flexibilidade financeira suficiente para conseguir suportar a ausência de custos nos próximos meses. Por isso mesmo, a sobrevivência da empresa nos próximos meses está assegurada, não é uma preocupação. E, para além disso, acreditamos que, num longo prazo, o receio de andar de cruzeiro irá, de certa forma, desvanecer-se. Claro que agora, ainda no calor do momento, ou seja, ainda com o Covid-19 bastante presente na nossa vida, podemos achar que é impensável entrar num barco. Contudo, a longo prazo, acreditamos que, com o devido distanciamento, com o passar do tempo, com a regularização da nossa vida, com voltarmos a ter os nossos hábitos, as pessoas vão querer voltar a ir de férias, vão querer voltar a entrar em cruzeiros e a tirar partido destas férias, como já tem havido algum interesse por parte dos americanos em fazê-lo. E tal, pode verificar-se que, apesar da Carnival ter cessado as suas operações completamente desde fevereiro a março, desde fevereiro a julho, a partir de agosto provavelmente começará a operar algumas embarcações, alguns cruzeiros, a partir de agosto, ou seja, em agosto de 2020, alguns cruzeiros começam a operar, ou seja, confere já alguma normalidade e alguma esperança que este setor vai começar a crescer novamente. Posto isto, analisando o que levou a ação a desvalorizar e analisando as oportunidades que tem no futuro, acreditamos que no espaço de 1, 2, 3, 5 anos poderá ser um negócio bastante robusto e que terá um potencial de valorização e, como tal, é uma empresa que vemos com bons olhos. Passando então para a Microsoft, uma empresa tecnológica, como todos sabem, que está exposta a grandes tendências de crescimento, mas começando então por explicar o negócio da Microsoft. Neste momento, a empresa tem três grandes setores, três grandes segmentos. More Personal Computing, no qual está inserida as vendas do Windows, do software Windows, dos computadores Surface ou das consolas Xbox. E sendo que este segmento agrega 36% das vendas e, em 2019, teve um crescimento de 8%, o que é bastante positivo. Para além disso, tem também um segmento de cloud, que agrega 31% das suas vendas e que cresceu cerca de 28% apenas em 2019, ou seja, é uma indústria que está em enorme crescimento. Um dos seus serviços é o Azure, como podem ver aqui, e, aliás, é o principal serviço deste segmento e este serviço em específico cresceu de cerca de 64% em 2019, gerando já 18 mil milhões de euros, ou seja, que é um valor já significativo. Ou seja, o setor de cloud é uma indústria que está em extrema expansão, já o estava antes, e com o aumento do teletrabalho, ou seja, essa expansão vai ser ainda mais rápida, e a Microsoft, através deste serviço, é já o segundo maior, aliás, a Microsoft oferece já o segundo maior serviço do mundo nesta indústria, logo atrás da Amazon com a AWS. Para além disso, a empresa tem também um outro setor, Productivity and Business, que inclui as vendas do Office 365, como PowerPoint, Excel, Word, Teams, ou seja, são todas agregadas aqui, para além das vendas que advêm do LinkedIn e do Skype. Sendo que este segmento cresceu cerca de 9%, ou seja, o que também é uma percentagem de crescimento bastante positiva. E como podem ver, é uma empresa bastante diversificada no sentido em que não depende única e exclusivamente de um só segmento, ou seja, está dispersada entre os vários segmentos. Para além disto, ou seja, para além da empresa gerar receitas acima dos 100 mil milhões de dólares, consegue ter uma rentabilidade enorme, ou seja, como podem ver, as margens da empresa são extremamente elevadas. Por exemplo, o More Personal Computing tem uma margem operacional de 28%,
Productivity and Business, cerca de 40%, que é bastante elevado, e o setor de Cloud tem uma margem operacional, tem um lucro operacional de 36%. Ou seja, como podem ver, são margens extremamente robustas. Com o aparecimento do Covid-19, ou seja, durante este primeiro trimestre, as vendas da empresa não foram muito afetadas, ou seja, de certa forma, até o contrário, houve um certo aumento nos serviços de cloud, houve um aumento da procura de PCs, como por exemplo o Surface, houve também o aumento da procura de consolas, como a Xbox, ou de plataformas como o Teams, etc. Contudo, a empresa considera que o quarto trimestre do seu ano fiscal de 2020, que é o trimestre fiscal, que é o trimestre onde estamos agora, ou seja, o trimestre onde estamos agora vai ser sim onde o impacto será mais nefasto. Contudo, como podem ver por este gráfico que temos aqui, que novamente compara a performance da empresa, que neste caso é a Microsoft, com a performance do mercado, vemos que a empresa caiu praticamente ao mesmo ritmo que o mercado, contudo teve uma recuperação já bastante rápida, porque o mercado rapidamente percebeu que os objetivos de longo prazo da empresa e a sua estratégia de longo prazo não iriam ser comprometidas pelo vírus. Como tal, a ação recuperou de forma mais rápida que o mercado, estando já cotada a preços muito perto do que tradava antes do Covid-19. Ou seja, posto isto, quais são as grandes oportunidades da empresa? Já referi algumas, como é o caso da exposição ao segmento de cloud, e como vos disse, já era um segmento, um setor que estava em grande crescimento, e com o surgimento desta pandemia, o aumento do teletrabalho vai ser ainda maior, ou seja, o aumento do acesso a dados, plataformas, aplicações através da internet, a procura por estes serviços vai ser ainda maior. Como tal, os serviços de cloud vão ter que aumentar ainda mais a sua capacidade e a longo prazo a Microsoft com certeza irá tirar partido desta exposição. Para além disso, está também exposta a outras indústrias que estão em crescimento, como é o caso, ou seja, a venda de computadores continua em crescimento, através de Surface, etc. Para além disso, um ponto bastante positivo na Microsoft, tal como vos disse anteriormente, são as suas margens robustas. Ou seja, consegue rentabilizar bastante o seu negócio. Ou seja, consegue converter as suas vendas em elevado fluxo de lucros. Para além disto, é uma empresa que tem uma capacidade de fluxo de caixa, lá está, como consegue gerar grandes lucros, consegue gerar grandes fluxos de caixa operacional. E que em 2019 foram de cerca de 52 mil milhões de euros, o que é impressionante. Para além disto, tem um balanço extremamente robusto, ou seja, neste momento a sua posição líquida de caixa é de 71 mil milhões de dólares, ou seja, a empresa conseguiria pegando em todo o dinheiro que a empresa tem, esta iria conseguir pagar toda a sua dívida e mesmo assim ainda sobraria 71 mil milhões de euros, que a empresa pode aplicar, seja em revestir no seu negócio, seja através da recompensa dos seus acionistas, através da distribuição de dividendos ou recompra de ações. Posto isto, chegamos ao fim desta apresentação e lá está, como as anteriores, acreditamos que, considerando as oportunidades que a Microsoft tem no longo prazo, acreditamos que poderá ser uma empresa que, estando exposta a essas oportunidades, este tipo de empresas, dentro de uma carteira, poderão conferir estabilidade e são negócios robustos e é um negócio que nós vemos com bons olhos. Posto isto, ou seja, chegando ao fim desta apresentação, vou então concentrar-me nas vossas perguntas. Vou então aumentar aqui o tamanho das mesmas. Vou tentar responder às mesmas, começando. Ok, dê-me só um segundinho para conseguir ver as mesmas. Há aqui uma pergunta sobre como é que devemos alocar, ou seja, como é que deve ser como é que devemos alocar a nossa carteira entre ações e obrigações. De certo modo, tem também a ver com o tipo de investidor que nós somos, ou seja, um investidor
que consiga suportar um maior risco poderá expor uma maior fatia da sua carteira a ações, uma vez que o risco é maior, mas o retorno também é maior. Por outro lado, investidores que não tolerem tanto risco, que não querem estar expostos a tanto risco, devem dessa maneira aumentar a sua participação a obrigações. Ou seja, não existe uma percentagem certa. Um investidor tem sim que perceber qual é a sua tolerância de risco e, claro está, se tiver uma maior tolerância ao risco, aumentar a exposição a ações. Contudo, se tiver uma menor exposição, se tiver uma menor capacidade de exposição ao risco, terá então de aumentar a sua exposição a obrigações para que a volatilidade e o risco da sua carteira seja menor. Há também aqui outra pergunta que é que cash flows, qual é o montante de cash flows que poderá ser interessante? Lá está, isto também tem a ver com a dimensão da empresa. Ou seja, empresas que tenham uma market cap, que tenham uma avaliação bastante elevada, tendem a ter cash flows bastante elevados. Contudo, empresas que tenham uma avaliação mais baixa tendem a ter cash flows mais baixos. Ou seja, o que nós devemos fazer é sempre um rácio para conseguir perceber qual poderá ser o cash flow adequado à empresa, poderemos fazer sempre um rácio entre o enterprise value, ou seja, entre a avaliação da empresa e os seus fluxos de caixa, ou seja, enterprise value, cash flow. E desta forma, fazendo esta relação, conseguimos perceber melhor quais poderão ser esses valores. Há aqui outra pergunta que é empresas que já estão valorizadas, se são boas entradas ou não. Ou seja, quando avaliamos se uma empresa está sobrevalorizada ou não está sobrevalorizada, apesar de uma... Aliás, pegando no exemplo concreto da Microsoft, apesar da Microsoft já estar quase a tradear a preços muito parecidos ao que fazia anteriormente, nós consideramos que, a longo prazo, as oportunidades da Microsoft são tão robustas, são tão benéficas, que acreditamos que, apesar de já estar a preços que tradeava anteriormente, continua a ser benéfico investir na mesma a 3, 5 anos. Ou seja, temos sempre que avaliar quais são os objetivos da empresa, quais são as estratégias da empresa, e desta forma, se acharmos que a exposição a essas oportunidades irá trazer benefícios para a empresa, devemos acreditar nessas mesmas oportunidades, mesmo que a empresa já esteja a cotar a preços parecidos ao que fazia anteriormente. Se os seus objetivos de longo prazo não forem comprometidos, esse racional continua a fazer sentido. Há aqui outra pergunta também, ou seja, que opinião é que temos um pouco sobre o setor da aviação e que empresas é que podiam ser uma boa aposta, ou seja, tal como vos disse, o setor da aviação como um todo está a sofrer bastante, contudo podem existir empresas com sólidos robustos que poderão ser, a longo prazo, que poderão ser benéficas. Ou seja, avaliando as margens da empresa, de uma determinada empresa, avaliando a dívida que ela tem, se ela tem uma flexibilidade financeira estável, se irá conseguir sobreviver a esta pandemia sem que os seus objetivos de longo prazo não forem comprometidos. Uma empresa que consiga respeitar isto, apesar de estar numa indústria em dificuldades, poderá ser benéfico a 3, 5 anos, ou seja, apostarmos nessas oportunidades. Cá está, há aqui outra pergunta sobre comparar os valores da Microsoft pré-crise e atualmente, ou seja, como os objetivos da Microsoft, a nosso ver, não foram comprometidos e, aliás, em certo modo, até aumentaram ainda mais, acreditamos que a longo prazo poderá ser um negócio robusto. Posto isto, creio que respondi à maior parte das perguntas que aqui estavam, às perguntas
que consegui visualizar. Desde já queria agradecer a vossa presença neste webinar, pela vossa presença ativa, pelas vossas perguntas ou seja, em nome do BIG, agradecer a vossa presença e dizer que estejam atentos já ao próximo webinar apresentado por Francisco Alho Monteiro, em que nos irá falar como é que devemos gerir o risco de mercado. Por isso, muito obrigado. Espero que este webinar vos tenha sido útil e que tenha trazido valor. Desta forma, com licença e obrigado.